Tivemos nos últimos dias aqui em Divinópolis a companhia de um grande amigo, um antigo amigo dos meios de comunicação e que hoje atua no Nordeste, mais precisamente em Natal, no Rio Grande do Norte. E é claro que nós não poderíamos deixar essa passagem do Thales Ícaro aqui por Divinópolis passar despercebida. Ele que inclusive começou aqui com a gente na área de cinegrafia, na TV Candidez, e fizemos essa gravação. Essa hora o Thales está se preparando já para retornar, mas a gente fez esse registro gravado para o espaço aberto. Prazerão te receber aqui. Obrigado, Evandro. E quando você vê desse tamanho, eu lembro desse menino, quando ele era pequenininho, ele já era grande. Já era alto. O Thales, vou deixar você contar essa história. Conta essa história. Gente, para quem não sabe, eu tinha 8, 10 anos de idade, eu era pequeno. E Evandro trabalhava aqui na Alterosa. Na Alterosa, ele era editor regional, né? E eu tinha uma vontade muito grande, eu gostava muito de TV. Então eu fui atrás de Evandro. Sempre ia lá na TV, né? Gostava de ir na TV Alterosa. Eu gostava muito do SBT, eu gostava muito da TV Alterosa. E então eu pedia sempre ao Evandro emprego. Evandro, me contrate, me chame para trabalhar aqui, me chame para apresentar alguma coisa aqui, me chame para fazer alguma coisa, me chame para... E Evandro sempre, poxa, peraí, vou contratar você, não sei o quê, né? Você tem 8 anos, pequeno, né? Então, assim, sempre tive, vontade de trabalhar, sabe, Evandro? Desde pequeno isso, né? Desde pequeno. E aí, as coisas vieram acontecendo. Ainda muito jovem, o Thales teve essa primeira oportunidade aqui na Candidez. Eu tinha, acho que eram uns 14 anos por aí. Eu tinha uma reclamação de bairro, inclusive eu levei na TV Candidez, na TV Alterosa. Eles falaram, não, leva na TV Candidez, leva lá que tem um programa do J. Batista, que lá eles conseguem atender também essa solicitação, mostrar. Então eu trouxe umas fotos, vim aqui, era uma sexta-feira, eu trouxe essas fotos para J. Batista, né? E ele virou, não, você vai falar agora comigo no programa. Você vai comentar que eu não sei. E tipo assim, eu fiquei, poxa, agora, tipo assim, faltava 1 minuto para o programa entrar no ar. Ele fazia assim, pega o microfone, pega as coisas ali, para ele poder participar com ele. Eu fui entrar. Assim que eu fiz essa participação com ele, eu perguntei, Jota, você não está precisando de alguém para anotar os recados, anotar algumas coisas? Ele sempre falava, vou ver, vou te chamar. Quantos anos você tinha nessa época? Tinha uns 14 anos. Era 2019. E acho que era depois do carnaval. E ele falava, olha, vou ver, vou te chamar, vou analisar o caso. Eu sempre ficava insistindo, ligava, falava com ele. E aí teve uma vez que ele falou, não, venha para cá, que você fica na rádio anotando os recados. O pessoal ligava, participação, tinha sorteio. Então, eu fazia aquilo. 2009. 2009. Aí, ele me trouxe para a TV também, para poder... tinha MSN naquela época, tinha naquela época não era redes sociais, né? Twitter, tinha um blog dele. Então, assim, eu fazia essa atualização. O pessoal mandava as demandas de bairro, né? Eu olhava as demandas, passava para ele, a gente participava, né? Reclamava, mandava alô para a galera. Naquela época era alô, né? Mandava alô para a galera. Então, ficou assim. Aí passei um período com ele, aí Eduardo Silva me chamou para poder trabalhar como câmera com ele. Olha, venha fazer umas imagens aqui no meu programa, trabalhar comigo, estou precisando era tarde, estou precisando de uma pessoa para ficar à tarde. E assim foi. Depois eu saí, fiquei um tempo, uns 3 meses com o Geraldo Passos, no TV News, e ajudando ele lá, e voltei para a TV. Quando eu voltei para a TV Candidez, eu trabalhei com o Marcos. Marcos me chamou para ser... Marcos Vinícius. Ele tinha o Povo na TV. E ele me chamou para poder ser... Assim, ler as notícias, né? Ele vinha falava aquelas reportagens todas, e naquela época não tinha TP, né? Está tudo mais fácil, né? O celular mesmo você consegue colocar um TP. E naquela época eu vinha com uma folha, né? Com as notícias do dia, selecionava 3 notícias e vinha e lia, né? No fim da tarde. Então, assim, cresci em Divinópolis, Evandro. Cresci bastante. E daí, como é que foi essa ida sua para o Rio Grande do Norte? Evandro, a minha mãe foi morar lá, levou minha irmã. Elas estavam gostando, estava dando certo, estava tudo fluindo legal. E elas me chamaram, olha, venha para Natal, sua irmã está ficando só. Na hora, não gostei da ideia, fiquei meio assim, não quero, estou com medo, não queria. E fui morar em Natal.
Passei um tempo lá procurando emprego, fui procurar nas principais emissoras, fui procurar em tudo quanto é canto. Na época eu estava com 15, 16 anos. Fui procurando emprego lá e, tipo assim, eles não davam emprego, não davam oportunidade. Até então, na luta eu consegui trabalhar numa emissora lá, da Rede TV, afiliada da Rede TV, na época era Sim TV. Isso foi em dezembro de 2011, foi quando eu mudei para lá. Então eles fizeram uma proposta, olha, a gente tem uma vaga para ser operador de TP para você. Eu disse, tudo bem, eu aceito, eu topo. Queria estar dentro da televisão, queria trabalhar dentro da TV, ver como é que funcionava. Então eu comecei a ser operador de TP. Para quem não sabe o que é operador de TP, é aquelas letrinhas que o jornalista lê, né? Quando o jornalista está falando aqui, a gente não, né? Mas nos outros jornais, ele está lendo, está subindo aquelas letrinhas para ele ler. Então eu fui sendo operador de TP lá na Sim TV. E foi surgindo as oportunidades, fui sendo operador de câmera no estúdio, às vezes precisava de alguém, dar um suporte, e eu sempre ficava ali. E assim eu fui crescendo dentro da Sim TV, ela migrou de nome, passou a ser Rede TV RN, eu fui ser repórter cinematográfico na externa, né, para quem trabalhar na rua, para fazer o jornalismo na rua, e então fui crescendo, fui subindo, fui diretor de imagem, diretor de corte, fui master, passei por áudio, passei por todas as funções que tinha na TV. Fui conhecendo um pouco de todas as funções que tinha na TV. Até ir para o SBT. Aí eu fui gerente operacional da TV Feliz. Ela migrou, né, passou a ser TV Feliz. Aí a minha gerente, eu me lembro hoje, Angélica Hipólito, eu me lembro até hoje, me recordando dessa cena. Ela me ligou, como é que tá a sua vida? Como é que você está? Eu disse, olha, sou gerente operacional aqui da TV Feliz. Ela disse, então estou falando de gerente para gerente. Ela falou, tem uma proposta para você vir trabalhar aqui na TV Ponta Negra. E ela já tinha feito outras propostas, sabe? Ponta Negra, que é o SBT lá. Aí eu falei, tô querendo largar, né, a função de ser gerente operacional para poder ser repórter cinematográfico, entendeu? Então, assim, eu tinha uma ligação muito grande, né, com a TV Alterosa, com o SBT. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar lá, eu ficava assim, poxa, pensando, lembrando daqueles anos atrás, aqui, né? Aqui em Divinópolis, da TV Alterosa, daquela época, assim, fui cair na minha ficha depois. Eu disse, gente, tô hoje aqui, sabe, não esperava por isso, foi tudo acontecendo, graças a Deus. Você selecionou algumas reportagens aí, não é isso? Selecionei. O que você destaca pra gente? Evandro, eu selecionei alguns trechos da minha época, né, desde quando eu comecei aqui, né, quando eu comecei aqui a passar pelo J. Batista, né, no programa dele, aquelas coisas da comunidade. Vou trazer aqui o Thales, grande Thales, aqui Thales, do meu lado aqui, para você falar aqui os nossos endereços eletrônicos, né? Nós estamos aqui todo internetizado. Quase chegando a 100%, né, Jota? Vamos fazer o possível, né, para trazer de tudo para o pessoal participar, né? Exatamente, o pessoal pode participar do Twitter, MSN. Lá, você viu lá o nome, tá ficando... Volta aí, Ronan, volta lá. Volta o nome dele aí, ele gostou. A meninada lá do colégio já. A gente boa lá do Jacunabu, que tá participando lá. Já começou a aparecer umas namoradinhas? Já tá pintando lá. Não fica saliente não, hein? Aí, então, eu selecionei também no Cidade Urgente as imagens que eu fiz aqui em Natal, ou melhor, aqui em Divinópolis. Tá trocando a cidade já. Trocando a cidade. Vândalos destroem a árvore de Natal na Praça do Santuário. Me dê imagens, por favor. A Priscila fala também a respeito desse assunto. Não, Thales, me dê imagem aí, meu filho. Olha, a árvore de Natal na Praça do Santuário está sendo destruída. O que aconteceu? O que aconteceu ali? Os vândalos estão destruindo a árvore de Natal da Praça do Santuário. Estudantes poderiam estar contribuindo para o ato. Isso é uma baita sacanagem, né? Olha, vejam. Muito boa imagem. Tira para mim os caracteres, por favor. Volta para mim nessa sem luzinha, sem as luzes. Vejam, senhoras e senhores, vejam, senhoras e senhores. E também tem as reportagens lá em Natal. Eu acompanhei muita operação em Alcaçuz. Naquela época um pouco depois teve uma crise no sistema penitenciário lá, não sei se vocês lembram. Sim. Que chegou no Nordeste, estourou.
E então, assim, um pouco antes eu acompanhei a operação, e eu entrar lá a liberdade a gente é mais livre, sabe? A imprensa é mais tranquila. Então, a gente entrava em presídio, acompanhava revista em presídio, operações em presídio. Tem essas imagens aí no presídio de Alcaçuz, eu entrando lá com a equipe. Nós vamos conferir. Somente hoje os agentes penitenciários no trabalho de revista apreenderam todo esse material aqui. Fumos, celulares, são 20 baterias de celulares. Também aqui está toda a contabilidade do crime, né, usada pelos criminosos aqui dentro da penitenciária. E eles estavam aí tentando passar todo esse material, jogaram da ala D para a ala A aqui no presídio. Também tem uma reportagem, Evandro, que me destacou muito também, que estava no YouTube essa reportagem, que um menino grava um fantasma, né? O que é essa história que chamou? A gente tinha feito há um tempo atrás e do nada a gente estava na TV, no programa da Sônia Abrão, começou a passar essa reportagem. E eles ficou debatendo esse caso, né, que ficou muito na dúvida, né? Acho que naquela época era a qualidade alta, hoje está um pouco, a resolução está baixa, mas assim, na reportagem vocês vão ver um trecho, dá para ver, aí todo mundo ficou em dúvida, isso é um fantasma que está passando, isso é o que está passando? Então assim, Sônia Abrão usou essa reportagem nossa, essa reportagem que eu fiz. E o que era? Ficou na dúvida, aí tem até a espiritualista lá que estava comentando que existe mesmo esses espíritos, fenômenos, né? né? Esses fenômenos. Então, assim, eu fiquei muito surpreso. Eu tive muitas reportagens em rede nacional, entendeu? E essa foi muita que Sônia Abrão utilizou na época da Rede TV. Miguel Weber, aqui em Natal, não é diferente. A partir de agora, vamos acompanhar o depoimento de Guaraciara Águida, de 29 anos, moradora do bairro das Rocas, zona leste de Natal. Assim, eu estava deitada, né, me recuperando da cirurgia. Então, meu menino pequeno, de 5 anos, estava brincando com o celular. Passou os dias, no momento eu não vi nada, não percebi. Passou os dias, aí o pai mexendo no celular, viu a filmagem, perguntou se eu já tinha visto. Eu disse não, ele disse, olha aqui, Guaraciara, essa filmagem que Guido fez. Aí, quando a gente olhou, presenciou algo estranho. Foi que aí a gente veio perceber que parecia assim, tipo um espírito passando na frente da TV, né, na filmagem. Não poderia ser pessoa, porque só estava eu e o menino no quarto e a moça na cozinha fazendo as coisas. Então, daí então a gente queria perceber, saber o que era, porque gente não é. Né, saber que algo estava ali no quarto sem a gente perceber. Né, só veio perceber através da filmagem, mas medo assim não senti. Eu estava deitada assim, aí quando ele se levantou, ele passou aqui no meio da televisão e passou bem ali. Na madrugada da segunda para terça, eu dormindo, quando eu abro o olho, eu vi como se fosse um homem em pé alto, moreno, olhando para mim dormindo, só que eu não vi o rosto. Fechei os olhos, abri de novo, do mesmo jeito, comecei a orar. Rezei a oração de São Miguel, quando eu abri o olho de novo já tinha sumido. Então pode ter relação com esse vulto que da sexta-feira que a gente viu, né? Porque depois dessa filmagem que a gente comentando, aí que a gente pode ter deduzido que pode ter sido a mesma pessoa, o mesmo espírito, né? É impressionante. Tá aí, vocês viram o apresentador, o Miguel Weber. Esse programa não existe mais, mas o repórter, inclusive, que fez a matéria é o Genésio Pitanga, só que o assunto continua sendo comentado até agora, porque é impressionante você ver aquele vulto passar e para o lado que ele está indo, você pode perceber, já é a parede do lado da cama da menina, então ali não tem saída. Se fosse uma pessoa, teria que voltar. Ele deve ter, como acontece com todo fantasma que se preze, atravessado a parede, né? Daqui a pouquinho a gente comenta esse respeito. Evandro, outra reportagem também que eu fiz que assim, me chamou muita atenção foi na época da pandemia, um professor de uma escola
é bem triste essa notícia. Um professor, ele enterrou a aluna, sabe? Ele tinha um caso com essa aluna. Foi uma notícia bem triste. Eu lembro, assim, que a gente sai com as pautas, né? Eu lembro que eu estava com a pauta, era a minha repórter na época, eu trabalhava com a Andréa Freitas, e o meu produtor, Bruno, ligou. A gente ia fazer uma matéria de uma água que estava vazando, sabe? Que estava acumulando dengue. E a gente ia fazer essa reportagem. Só que a gente chegou no meio do caminho, o Bruno falou, olha, mudou a pauta de vocês vão para a porta da delegacia para estar acompanhando esse caso. E o rapaz, o suspeito, né, o professor, ele está lá na delegacia, ele vai sair na viatura, vocês vão acompanhar e ir até o local. Pronto, a gente ficou a tarde todinha, é muito triste essa história. Eu fiquei acompanhando, sabe, para poder pegar imagens, para poder pegar, porque assim, no início a polícia deixou a gente entrar, mas depois eles não deixaram, não, fica do lado de fora. Então assim, eu tive que, essa matéria foi repercussão nacional, então assim, eu tinha que poder pegar a imagem. A gente tem que pegar a imagem, a gente tem que mostrar melhor ângulo. Eu lembro que eu fui na casa vizinha, tinha um mato e uns cachorros. Ela disse, não, você pode entrar. Aí eu entrei nessa casa para poder botar a câmera no tripé para poder pegar a imagem. Não ia mostrar lá os detalhes. Né? Mas assim, só mostrar o trabalho dos bombeiros, o trabalho da perícia, o que eles estavam fazendo lá, para poder ilustrar a matéria e chamar mais atenção. Se quiserem ver um trechinho aí dessas imagens aí... Vamos conferir então. E um professor confessou ter asfixiado a amante e enterrado o corpo no quintal de casa em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal. De acordo com o suspeito, que era casado, a jovem pressionava para que ele assumisse um relacionamento e um filho de 8 meses. O corpo de Letícia de Irajara da Silva, de 23 anos, foi encontrado nesta quarta-feira. Ela estava desaparecida havia 2 semanas. Segundo as investigações, a jovem teria ido jantar na casa de Rubens Paiva, que foi seu professor e com quem manteve um relacionamento. Ele estava sozinho e sugeriu que a ex-aluna dormisse lá. A esposa o havia deixado depois que descobriu a relação extraconjugal. No primeiro depoimento à polícia, Rubens negou que o encontro tivesse acontecido. Durante conversa com a sobrinha da vítima em uma rede social, disse que o jantar teria sido cancelado. Segundo o professor, Letícia alegou que estava ocupada e não teria aparecido. Evandro, eu também fiz uma operação com Rogério Fernandes, um repórter lá. Lá na TV Ponta Negra tem bastante profissionais, sabe, bem antigos, de grandes nomes, que são grandes professores. E nessa época eu estava numa comunidade lá e a gente estava fazendo um ao vivo para o Patrulha da Cidade, o nosso programa policial que a gente tem lá, com o Análise em Lídia, de grande audiência lá no Rio Grande do Norte. E a gente foi surpreso com um tiro. Do nada começou um tiro. Então, assim, a gente ficou lá meio escondido, lá, eu tentando mostrar algumas imagens, a gente ficou com medo, sabe, poder ir. Então, assim, a polícia estava lá. Então, assim, eles falavam, olha, venha pra cá, venha, não sei o quê. Foi dando mais liberdade. Eu fiquei, no dia, na hora, né, você tá lá, você vê assusta, né? Você tá lá, o barulho do tiro é muito grande. E ao vivo, prioridade. Estão chamando aqui, Rogério. Coloca o Rogério. Ok, Anápolis, nós estamos de volta aqui do Comunidade do Mosquito, agora há pouco ouvimos um disparo, por isso que a gente está aqui em volta aqui da viatura, porque não pode sair daqui. Houve tiros ali, a gente escutou tiros, vamos por aqui devagar aqui pela direita. Aqui nas viaturas, Força Tática, 9º Batalhão, o Capitão Leonardo foi lá para frente, e a gente ele não pediu para que a gente não adiantasse. A gente vai tentar, eu vou pelo menos para cá, aqui 2 policiais, não é possível que eles vão atirar aqui, né? Olha, foi para lá, mais ou menos, os tiros. Outra também, Evandro, que me chamou foi uma chacina que aconteceu em Maracajaú. Era numa dunas. E cada corpo estava em um local diferente. Então, a TV Ponta Negra, eu estava largando o plantão. De meio-dia, quando chegou pra gente, que tinha sido na madrugada, quando chegou pra gente, a gente foi investir na história. Foi eu e Val, o repórter da época. A gente investiu nessa história. Eu tive que ir para Maracajaú, a gente uns 70 quilômetros de Natal, para poder ir acompanhar. E assim, lá é um rio, eu tive que atravessar com água aqui, para poder pegar imagens, e tipo assim, em um raio de 1 quilômetro entravam os corpos, então entendi. Eu tinha que ir com água aqui, atravessar a areia, com toda a dificuldade para poder filmar, entendeu? Para poder levar. Teve lugar que a perícia não chegou, eles tiveram que trazer na carroça os corpos. E eu tive que ir em cada local
acompanhar para fazer as imagens desse resgate, sabe, desse negócio. Isso chamou muita atenção. Moradores da praia de Maracajaú, cartão postal do estado, localizada no litoral norte, viveram momentos de tensão neste sábado, após 4 corpos com marcas de tiros serem encontrados em meio à vegetação das dunas que cercam a praia. Inicialmente, foi localizado um casal. Para se chegar ao ponto de difícil acesso, nosso cinegrafista Thales Ícaro teve a ajuda de moradores de Maracajaú. Pelo caminho, rios com água pela cintura e mata fechada. O homem identificado como sendo Will... Evandro, também, o que me chama a atenção, uma matéria que me chamou, uma matéria que eu gostei muito de fazer, foi quando a minha gerente também me ligou no fim do dia. Ela disse, olha, Thales, eu preciso de uma equipe para poder fazer a chegada da vacina. Eu acompanhei muitos casos na porta de UPA, gente desesperada que pedia, gente, me ajuda, meu pai está morrendo, minha tia está morrendo. A gente acompanhou muitas histórias tristes de gente que perdeu, sabe, durante a pandemia. E quando ela me ligou, olha, preciso de você hoje para acompanhar a entrega das vacinas. Então, assim, foi uma honra muito grande eu poder registrar esse momento, a chegada das vacinas. A chegada das vacinas lá em Natal, no Rio Grande do Norte, porque era uma esperança, né? Estava todo mundo aqui esperando aquele momento, esperando a chegada das vacinas. Então, assim, isso foi um momento muito marcante. Um desembarque aguardado com esperança por toda a população. Já passava da meia-noite quando o avião da empresa aérea Azul pousou no Aeroporto Internacional Aloysio Alves, no Rio Grande do Norte. A cada caixa de vacinas retirada da aeronave, um momento de esperança que entra para a história. Wanda, essa daí é bem legalzinha. As belezas de Natal. Natal é foi uma das 8º destinos mais procurados no mundo, viu? Bem bonito. Então... Um site elegeu o Natal o 8º destino mais procurado do mundo. Com uma paisagem dessa, não fica difícil entender por que Natal aparece como o 8º destino mais procurado pelos turistas em todo o mundo e o primeiro mais lembrado aqui no Brasil. A notícia já animou o setor turístico aqui no estado. É sinal que Natal está sendo lembrada. E todo mundo fica eufórico com essa notícia. O TripAdvisor é um dos sites de viagens mais visitados no mundo. Aí, ó, você ainda Natal tem divinopolitano. Na verdade é de Pimenta, mas foi criado aqui, já é divinopolitano. Exatamente. Indo a Natal, ao Rio Grande do Norte, tem um divinopolitano com de certeza, referência lá. Já encontrei, viu? Eu estava em Ponta Negra uma vez e, sem querer, assim, eu vi um carro na minha frente com placa de Divinópolis. Aí o rapaz veio, a gente começou a conversar, ele falou que sempre faz essa rota Natal Divinópolis e vem buscar sempre roupa aqui para levar para lá para vender. Natal, lá Divinópolis tem bastante gente lá, representatividade lá. No Olha aí, tá vendo? Você vá para Natal que você não estará perdido. Se ele não estiver na TV, ele vai ser seu guia, ela vai te dar as informações. Com certeza, pode me procurar lá também. Quem quiser tem minhas redes sociais, Evandro. Como te acessar? Thales Ícaro TV, Thales, TH, 2 Ls, Ícaro com K, Ícaro. Está aparecendo aqui nos créditos. Aqui. Thales Ícaro TV, tem meu Instagram, fale lá comigo, se quiser alguma dica, conversar, acompanhar meu trabalho, tem muitas reportagens minhas lá nas minhas redes sociais, no meu Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, todas as minhas redes sociais eu estou tentando postar meu trabalho aí. Quem quiser poder acompanhar aí. Para terminar, uma pergunta... A gente que ficou aqui, qual a importância da TV Candidez na sua vida? Evandro, sem a TV Candidez, sem a oportunidade do Sistema MPA que o senhor Mairink me deu, J. Batista me deu, eu não era nada. Eu acho que eu era assim, uma pessoa que não sei o que eu estava fazendo. Mas como eu comecei aqui na TV Candidez, fui conhecendo, fui buscando aqui em Divinópolis. Divinópolis foi meu pontapé inicial. Aqui a TV Candidez foi minha casa que eu comecei. Então, assim, foi o pontapé. Hoje o que eu sou, cada dia aprendendo mais, mas o que eu sou hoje foi graças a Divinópolis que eu comecei, que eu vim aqui. Então, assim, fico muito feliz. Toda vez que eu sempre venho a Divinópolis, sempre gosto de vir aqui nos programas, de ver a galera, de ver os amigos, de reencontrar vocês, de conversar com vocês, de trocar ideia. Gosto muito.
E a gente gosta muito desse menino, te deseja muito Evandro, sucesso. muito obrigado a todos, quero agradecer demais, agradecer também a minha TV Ponta Negra, a minha casa, uma emissora muito boa de se trabalhar, minha gerente Angélica, as meninas, Dona Miriam, dona da TV, Micarla, Rose e Priscila, muito obrigado pela confiança no meu trabalho, demais. E vocês, todos vocês, né, vocês que estão em casa me acompanhando, os telespectadores que estão acompanhando. Graças a vocês eu sou isso, né? Graças ao telespectador aí. Graças principalmente a essa força de vontade sua, Thales.